Fala, galera! Tudo bem, minhas divas lindas? Mais um podcast com Gabi Ferreira. Pod Impact Chat, um bate-papo de impacto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tem gostado desse podcast, ele é uma série com várias mulheres de impacto, homens de impacto, vem aí. O que você pode fazer para transbordar na vida de outras pessoas todas essas coisas que nós trazemos aqui? Curtindo, compartilhando, transbordando. Se você tá pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal porque você vai conseguir acompanhar todas as séries que vem aí. Ativa o sininho, as notificações. Se está pelo Instagram, curte, compartilha nos stories. Facebook, não importa qual plataforma, você pode transbordar. Tem uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos e nos meus stories, que é o seguinte, tem gente que fala assim, nossa, como eu queria transbordar a vida de outras pessoas, mas eu não tenho coragem de gravar, eu sou tímido. Existem pessoas que são destemidas e um pouco mais ousadas, nesse caso eu, até demais. E eu não tenho vergonha de falar porque existe uma história por trás, uma experiência que me fez ser assim, me tornou ousada, graças a Deus. Então, pega esse conteúdo, ele é maravilhoso, ele traz impacto, é para ajudar pessoas que acham que, quem sabe, pra mim não tem jeito, eu não consigo, que tá dentro da improbabilidade de provar que para Deus nada é impossível. Então, compartilha, transborda. Sem você, eu não consigo alcançar o objetivo, que é alcançar várias vidas e pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda, hein? Curtir, compartilhar, dá like, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. E hoje eu tô com uma convidada tão especial, gente. Sabe o que eu gosto desse podcast? É que além de convidadas, eu tenho amigas e parceiras que estão junto comigo aí nessa caminhada, nessa trajetória. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ele faz conexões que nos levam a cumprir a nossa missão. E a Juliana Vicente, minha querida Ju, minha cliente, gente, minha coach, caso de sucesso, case, eu falo assim, contra case não há argumento. Tá aqui um case de sucesso. E hoje ela tá aqui convidada. Ju, eu quero já agradecer a sua presença, dizer que é um prazer ter você comigo, ter atendido o meu convite, né? Estar aqui transbordando sobre a vida de outras pessoas. A Ju tem muitas histórias para contar. A história da Ju é impressionante. Eu tive o prazer de acompanhar. Mas existem alguns fatos na vida da Ju que, devido à sua história, ela desencadeou, né? Alguns gatilhos emocionais. Se você tá acompanhando a série, que eu sei que você tá, e se você não tá, você vai acompanhar. Quando você terminar esse pod, você vai lá na outra série, na primeira, de inauguração com a Renata Souza. Lá eu falo sobre um pouquinho da minha história, inclusive eu falo que eu preciso de um podcast para contar a minha história toda, porque não dá tempo. Gabi, por que mulheres de impacto? Por que Pod Impact Chat? Por que homens de impacto? Porque quem tem impacto positivo transborda sobre a vida de outras pessoas e encoraja outras pessoas. Essa sou eu e são as minhas convidadas e convidados desse podcast. E lá você vai ver a história maravilhosa da Renata e vai entender um pouco da minha história também. Eu não vou tomar tempo contando a minha, porque tem lá e eu quero que você assuma um compromisso comigo de assistir lá a primeira série. Então eu vou falar da Ju, da forma que a Ju chegou no meu escritório. Eu conheci a Ju em um culto onde eu fui convidada para ministrar. E ela chegou no meu escritório e nós fizemos um processo maravilhoso de coach com a Ju. Eu vou deixar a Ju se apresentar, ela vai contar como ela chegou no escritório, por que ela chegou até lá e qual foi o impacto que teve sobre a vida dela no processo dessa profissão nova para algumas pessoas, muitos profissionais excelentes. E eu tenho vivido o transbordar de Deus e foi assim na vida da Ju. Então, Ju, a fala é sua, querida, fica à vontade. Bom, meu nome é Juliana Vicente, tenho 26 anos. Quando eu cheguei lá no escritório da Gabi, eu cheguei uma pessoa assim, derrotada, acabada. Eu estava com vários gatilhos ativados, né? Emocionais, muitos gatilhos, e eu não tinha mais esperança de vida, eu não queria mais viver, eu tinha medo, tinha várias sensações, e até fui um pouco rebelde para fazer o processo, né? Porque foi situações que a Gabi ela teve que manejar muito comigo, porque eu tinha um temperamento, né? Meu temperamento estava muito forte. A maioria, Ju, das pessoas que não conhecem o coach, inicialmente elas têm essa rejeição, até com a terapia convencional, o psicólogo terapeuta, ele sofre essa, principalmente, Ju, por pessoas cristãs.
as pessoas da igreja, da religião, né, em si, não os cristãos, mas os religiosos, eles têm uma certa questão de dizer que depressão, crise de ansiedade, eles endemonializam doenças emocionais. E eu quero usar a minha fala, Ju. Meu poder de fala que Deus está me dando, porque isso aqui é uma realização de um sonho que Deus usou. Eu sempre agradeço, não vou deixar de agradecer Fonzarelli, Joyce, produtora artística do Estúdio Fonzarelli, que transbordaram na minha vida, acreditaram no meu chamado, me deram essa oportunidade, estão me ajudando aqui com todo esse contexto. Se você tem um sonho de gravar um podcast, uma música, um cover gospel, vem para o Estúdio Fonzarelli, vale a pena. E eu quero usar minha fala para mostrar o quanto a religião tem matado pessoas e o quanto a fé em Cristo tem vivificado o ser humano. E o gatilho emocional, ele não vem por demônios. Ele vem por traumas, bagagens que nós não somos capazes de sozinhos largar. Cristo é a base de tudo. Ele é meu sócio, tudo na minha vida. Então eu uso sim o lado espiritual no processo, mas ajuda aqui, gente. Quantos anos você serve a Deus, Ju? 5 anos. 5 anos na presença de Deus. Quando ela chegou no meu escritório, ela tinha 4 anos convertida. E ela falou, ninguém nunca sentou comigo para saber como era o meu lado emocional na igreja. Eu dou um adendo, eu trago um adendo para os pastores de trazer mais palestras sobre o lado emocional, desculpa, da sua ovelha, de entender a história da sua ovelha, de oração é a chave da vitória, com certeza. Aqui quem vos fala é uma cristã genuína, mas você precisa ter um acolhimento emocional com as ovelhas hoje, em pleno século XXI, após uma pandemia, né, Ju? É. E Deus, ele é tão bom que ele mudou até o ministério da Ju depois do processo, e ela vai chegar aí, chegou em pastores que eu fiquei tão lisonjeada quando eu vi aquele stories que você postou com uma palestra de gatilho emocional na sua igreja, Ju. Foi na sede lá no Rainha, Parabéns. foi uma Parabéns. benção, a gente foi lá, foi muitas mulheres, foi assim, aí quando eu tava dando aquela palestra, eu na hora mandei mensagem pra Gabi, eu falei, Gabi, um dia, né, quem sabe, você vai estar num grande altar, assim, dando umas palestras, porque a caminhada, né, Gabi, Tem promessa. ela é árdua. Igual tem muitas pessoas que na minha caminhada, que é o meu ministério é do louvor, mas Deus também disse que tem a palavra, amém? Tem mesmo, gente. Na minha caminhada do louvor, muitas pessoas falaram para mim também, Deus usou muitas vidas para dizer que eu ia chegar em grandes altares. Amém. Só que a caminhada com Deus, ela não é do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Às vezes tem que passar os processos para poder chegar aonde Deus quer. Às vezes precisa mais conserto, igual eu fazia agendas de segunda a segunda, segunda a segunda, segunda a segunda lá em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu não tinha agenda, eu não conhecia ninguém, só o meu esposo. Né, eu casei lá em São Paulo e vim morar aqui em Itapevi com ele. Nossa. Então aqui eu não conhecia ninguém, eu estava de mãos atadas. E senti tanta falta, porque a minha vida é Cristo. As minhas agendas eram o que me sustentava de pé. Então, por isso Cumprindo a sua missão, né? Cumprindo a minha missão, o meu chamado. Então, eu estava de segunda a segunda, de manhã, tarde, noite, vigílias, congressos, campanhas. Então, eu estava sempre na ativa. E entra um detalhe muito importante. Quando a gente casa, o nosso primeiro ministério é a família. A família. Tudo muda. E tudo muda. Então, tipo assim, eu vim para cá e quando as minhas agendas cessou, aí foi vindo aqueles gatilhos. Nossa, o vazio. Porque o meu preenchimento era Cristo. E quando eu saía, quando eu vim para cá, que eu não tinha mais essa minha segurança, porque rotina. A minha rotina. Então eu fui balançando e fui ativando os gatilhos emocionais. E Ju, antes de você chegar no meu escritório, algum momento passou na sua cabeça que a sua crise de ansiedade estava relacionada a algo lá na sua infância? Quantos anos você tinha quando você sofreu aquele trauma, aquele baque que a gente relatou e tratou lá? 7 anos. Por algum momento, Ju, na sua crise de ansiedade, você imaginou que seria aquela situação que te trouxe a crise? Não, nem tanto. Poderia ser mas
eu acho que o que seria maior é a parte do descuido, distrato, O falta de, abandono o familiar. abandono, a falta de amor, entendeu? Essas coisas que mais mexia, a falta de amor, de mãe, de carinho, muitas essas coisas, porque tem gente que fala, é frescura, que não sei o quê, mas não é. Às vezes a gente precisa do apoio. Muitas coisas que aconteceu para mim chegar lá ao teu escritório, porque foi também a causa do falecimento da minha irmã, Verdade. que foi um dos que piorou a minha situação mais Qual foi a ainda. causa mesmo, Ju? Ela faleceu de câncer de mama. Lembrando, mulherada, que o autocuidado, exame de rotina e o câncer, comprovado cientificamente, tem raiz de amargura, falta de perdão, falta de um olhar interno para si mesmo. Você falou uma coisa, Ju? Sabe quais são as... Eu acho que você não vai lembrar, porque só que você faz o processo comigo tem 1 ano, Ju. Já há 1 ano. A minha vida é Existe- muito emocionante. Acontece muitas coisas. Existem as necessidades básicas do ser humano. Poucas pessoas conhecem. Fiz um encontro com homens no meu escritório, coisa difícil de eu fazer, gente. E levei meu esposo. Meu Deus, a Gabi é doida. Vou falar uma coisa pra vocês, o coach não é igual à terapia. O psicólogo clínico, ele não pode atender familiar e parente e amigo. Minha formação, como eu falei no outro pod, administração de empresas, psicologia organizacional, coach e analista comportamental. O coach pode atender amigo, parente, porque nós trabalhamos com ferramentas, com métodos que são totalmente profissionais e não envolve toda aquela questão ética da psicologia não atender. Levei meu esposo e fui falar das 4 necessidades, são 5, mas eu abrevio, 4 necessidades básicas do ser humano. Ser amado, reconhecido, se sentir pertencente, ter o direito de errar e ser acolhido. Aí meu esposo falou assim, meu esposo é muito inteligente, estuda a Bíblia assim, muito. Aí ele falou assim, amor, esse é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é que as pessoas fizessem isso. Eu falei, amor, sobre mim e sobre você, porque eu não quero mudar o mundo de uma vez. Mas vocês estão aqui em 6 no meu escritório. 6 homens. Se vocês 6 aprenderam, vocês ensinam para mais 6. Daqui uma semana eu atendo mais 4 mulheres, ensino para mais 4 e como um conta-gotas, eu vou transbordando e ensinando o que o ser humano precisa. Então, Ju, você falou assim, algumas pessoas falam que é frescura, a falta da mãe, o acolhimento. Não. É uma necessidade básica, ele começa do colo materno. E aí a pessoa pensa, mas ela cuidou, ela me deu leite, ela me deu colo, tá bom. Não, nós estamos falando do acolhimento emocional, do amor. Senta aqui, filha, o que está acontecendo? E nós hoje, Ju, nós temos a responsabilidade de fazermos isso com os nossos filhos. Porque nós aprendemos. O que eu não sei, tudo bem, eu sou perdoada, eu não sabia, eu sou ignorante na história. Mas o que eu sei e não repasso, não faço, é uma responsabilidade que eu vou carregar. É verdade. E por meio do processo, eu aprendi até a me dar um pouco a minha filha. Eu sento. Ela tem 5 anos, mas a mentalidade dela, se você sentar para conversar com ela, parece que ela tem 10, 11 anos. Ela fala muito bem. Eu sento para conversar com ela, eu falo, o que você acha da mamãe? Eu peço opiniões para ela. Para quê? Para que eu possa me ajeitar ali. Melhorar. Entendeu? Melhorar o meu convívio com ela, a minha amizade. Porque eu falo pro meu esposo, eu quero ser a melhor das melhores amigas da minha filha. Show de bola. Porque esse negócio de mãe contra filho é uma coisa muito... É ruim, gente. Se minha mãe assistir, ela vai me mandar um zap. Não, mas amém. aqui, ó, É tipo assim, e é uma situação que eu procuro ser amigável para ela já desde agora, para confiança, passar confiança para ela, tanto que ela é super aberta. Lembrando que aqui nós não estamos para desonrar, não. Muito pelo contrário, que um dos princípios do coach é honrar pai e mãe,
Tem algumas coisas que, quando uma pessoa falou assim pra mim, Ju, até tava falando no outro pod, uma pessoa falou assim pra mim, esse negócio de coach não condiz com a nossa religião. Eu falei, graças a Deus, porque eu não sou religiosa. Então não tem que condizer com a religião. Aí eu perguntei, o que, que você leu sobre? Não, eu nunca li, eu ouvi falar. Não caia nessa do ouvir falar, gente. Vai estudar, vai pesquisar. O coach, ele é tão parecido, tem tantos princípios bíblicos no coach. Um deles é honrar o teu pai e a tua mãe, porque nós aprendemos que o ser humano não pode dar o que ele não recebeu. Minha mãe era super brava, minha linda. Eu amo minha mãe demais. Beijo, mãe, eu te amo. Obrigada por tudo, pela sua rigidez, porque demorou pra eu me recuperar de alguns traumas da rigidez da minha mãe, como um tapa na cara na Avenida Benedito Alves Turibe, em frente a um ônibus de excursão de escola. Demorou? Claro que demorou. Mas hoje, eu entendo por que ela fez isso comigo. Porque a história da minha mãe, o sofrimento da minha mãe, ela não tinha como, sozinha. Primeira vizinha, eu tenho um vídeo no Instagram que eu falo disso. Inclusive, segue lá, @Gabi Ferreira Coach, é o meu Instagram. Eu tenho um vídeo que eu falo disso lá no Instagram. Minha primeira vizinha, quando eu cheguei em Osasco, no Veloso, ela falou assim para as filhas dela: não ande com ela, porque filha de mulher separada é tudo prostituta e vagabunda. Morava eu e a minha mãe de aluguel, meu pai, hoje eu perdoei, amo meu pai de paixão, mas meu pai não era um pai presente nem financeiramente, nem sentimentalmente. Então eu sofri muito preconceito. Então eu entendo que a minha mãe, ela se armou pra falar, peraí, ninguém vai tocar em mim nem nela. Então ela me batia mesmo pra impor respeito, pra mostrar que ela era sozinha, mas ela era uma mãe, entendeu? Então, Ju, a sua mãe, ela só transbordou o que ela tinha. E eu tenho certeza que ela não fez por mal ou pra te ferir, mas infelizmente, cada ser humano reproduz e sente de uma maneira, né? E graças a Deus você chegou até lá e ressignificou muita coisa, né, Ju? Sim. E hoje uma das coisas que eu tô mais usando, que eu levei do escritório, foi o meu momento do chuveiro. Adoro esses feedbacks. O momento do chuveiro é o momento ali que eu me desligo. Eu falo, reconecta. Lucas, cuida da Ana aí que eu vou. Aí eu começo a cantar. Aí ali eu descarrego tudo que, assim, minhas emoções que às vezes fica Liderando as é, emoções. e eu tô ali manejando. E as meditações, que o meu Muito esposo, bom. ele gosta muito de meditação. Ele dorme toda noite escutando Isso é meditação. muito bom pro subconsciente. E ele sempre, antes de eu fazer o processo, ele tentou me ajudar. Só que eu nunca tive paciência É para o essas famoso coisas. santo de casa não faz milagre, minha galera. E eu nunca tive paciência às vezes até hoje, quando eu tô muito agitada, ele vem, filha, senta, Respira. respira, escuta uma meditação. Você tá muito nervosa. Eu falei, é o hormônio da gravidez, me deixa. Mas ali a gente, de noite, coloca um louvor, medita, escuta, coisas. Então tem coisas, pode pensar que não, mas tem Não, coisas eu que, tenho certeza. que eu acolhi muito do processo. Crise Né? de ansiedade nunca mais. Nunca mais. Depois do processo, Glória a nunca Deus. mais tive a crise de ansiedade, né? E chegou uns dias, uns tempos, eu falei assim pro meu marido, eu tô ficando muito agitada, muito nervosa. Acho que eu vou ter que fazer uma consulta particular. Uma mentoria que você tá devendo. Uma mentoria. Não, amiga, você ganhou uma mentoria e não foi. Mas não tudo foi bem, gente. A vida ainda. da mulher moderna é assim mesmo. Não fui na mentoria ainda. Eu falei pro meu esposo, eu acho que eu vou precisar passar na Gabi de novo, vamos dar uma equilibrada novamente, né? Então, tipo assim, tem coisas que eu trouxe do coisa para poder me manter durante esse tempo. Para me manter durante esse tempo. Então, tem coisas que eu tô sabendo levar. É aquilo, Ju. Vamos juntos aqui nesse bate-papo para eu te ajudar a trazer essa clareza aqui rapidinho. O que a gente ensina muito lá? Liderar as emoções. O que é liderar as emoções? Existe uma cobrança em cima da profissional. Você não pode chorar, você não pode ficar estressado, você não pode ficar nervoso. Não, você não pode. Podemos. Eu falava pro Ju, né, Ju? Você pode, vai ter um dia que você vai acordar triste, vai ter um dia que você vai acordar nervoso, vai ter um dia que você vai acordar alegre. O que é liderar as emoções? Não é deixar de sentir, é sentir com o tempo certo.
Tem gente que ela acorda triste, chorando e pronto, ela pega aquilo como um mantra e todos os dias agora acorda. Não, eu vou chorar o tempo que eu tenho que chorar, vou extravasar, eu vou gritar, vou morder o pano. Isso quem me ensinou foi uma amiga, Jaqueline Guimarães, que vai estar no podcast em breve. Eu ensinava o grito. Ah, Gravi, inclusive do negócio do grito, meu marido falou assim, mulher, tá ficando doida, é? Eu falei, não, eu aprendi no processo, eu tô com raiva, Extravasa. eu vou... Aí eu peguei o travesseiro, ele falou, você vai se matar nesse Vai travesseiro. não. Eu gritava no travesseiro, porque eu precisava pôr pra Extravasar. fora, extravasar. Porque E- senão a gente acaba descontando em pessoas que não Exatamente. têm nada a ver com a situação que E aí que a entra, gente está aí entra a passando. autoaprovação. Porque se você não tiver um posicionamento e se autoconhecer, você já. Ah, não vou fazer não, que ele vai achar que eu tô louca. Isso me traz uma história, e eu vou compartilhar rápido com vocês porque vale a pena. Que eu falo da religiosidade e pra gente precisa estudar pra falar. Aí a Jaque foi, eu ensinava o grito. Eu ensinava o grito nas palestras, eu faço o grito, muito Muito bom. E a mulherada pira com esse grito. E aí um dia eu tava conversando com a Jaque, e aí ela tava passando por algumas coisas. Eu falei, amiga, faz o grito. Ela falou, amiga, eu não faço porque eu tenho uma posição e eu preciso manter, mas eu tenho uma estratégia, eu mordo o pano, eu libero. Falei, nossa, que top, vou ensinar para as minhas clientes que não pode gritar e tal. Um dia eu estava na minha casa assistindo um programa gospel, não vou citar o nome, né, não. Como eu disse, né, Não gente? Ainda não podemos. ainda não cheguei no patamar pra pagar processo. E aí esse líder muito influente religioso falou assim, gente, para com esse negócio de coach, para com essa palhaçada. Seu coach é Deus. Eu falei, opa, então tô no caminho certo, porque quem me instrui pra fazer o processo é Deus. Então já tô no caminho certo. A menina me ligou aqui e falou que o coach mandou ela gritar. Eu falei, gente, olha a ignorância. Falou que pra ela sair gritando na rua quando ela tivesse... Não, nada a ver. Eu falei, antes de você criticar, conheça. Não é isso, não é assim. São várias ferramentas. Tem sentido. Ninguém tirou nada do conto da carochinha. Nós estudamos neurociência, neuropsicologia, patologia, PNL, programação neurolinguística. Tudo que é falado não foi assim, acordei, tive uma ideia, deixa eu falar. Não, existe uma responsabilidade profissional. Charlatão, bebê, você vai encontrar em todas as profissões, mas você tem que ter discernimento para saber quem é de verdade, quem faz com verdade. Pois é, contra case não há argumento, pois o grito é bom, né, Ju? O grito é muito bom. Ele ajuda você, né, a extravasar para fora, tanto que quando ela fez o processo lá no escritório do grito, eu cheguei lá carregada demais, né? Tava o rosto, eu não me maquiava, não arrumava meu cabelo, andava de qualquer jeito. E depois do grito, veio aquela sensação de alívio. Aí já nos outros processos das outras sessões que eu fui, eu já fui maquiada, Eu já já fui ficava arrumada, ela já tá evoluindo o processo, o negócio tá indo bom. Aí eu falei, tá ajudando a gente, mas a questão do grito, gente, ela não é a mesma coisa que você gritar com o seu filho, você dizer pra ele, cala a boca, menino, fica quieto. Não é a mesma coisa. É uma coisa que você tirar as suas emoções, aquilo que está te prendendo a sua alma, o teu espírito, você botar para fora. E o melhor de tudo, sem ser julgado, né? Sem ser Porque julgado. uma base ali do processo de coaching é a suspensão de julgamento, sigilo. Ju, vamos falar agora de uma coisa. Você falou assim, aí você sente o seu espírito sendo renovado, a sua alma. Aí vão falar assim, então é só fazer isso na presença de Deus. Lá tem presença de Deus, Ju? Tem, e muita. Muita presença de Deus. Reconexão com a sua fé. Porque, tipo, lá não é como se fosse um psicólogo, essas coisas. Tem a questão da música, o fundo musical, tem a questão da oração, que em primeiro lugar, antes de começar a sessão, antes de começar a sessão, sempre vem a oração. Para quê? Para que Deus oriente ela a fazer aquela sessão com a gente, né? Porque é uma coisa que deixa o lugar espiritualizado.
E a meditação, que eu faço muito no lugar secreto, que eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler não, vai lá. Que é muito bom. bom. Deus deu esse insight através de uma pastora que eu admiro muito, pastora Aline. A gente chama ela de Paz Coach, hoje ela já é Master Coach. Vou fazer live com ela. Nós fomos no encontro dela e lá ela estava ensinando as meninas dela, as leoas, que ela fala, a fazer o lugar secreto. Eu falei, eu vou levar essa ferramenta poderosa pro processo. E tem sido um sucesso. Ju, quando você chegou lá, eu lembro que um princípio também lá que nós gostamos é ouvir a história da pessoa na essência. Você contou muita... Gente, a história da Juliana é impactante. Não daria tempo dela contar tudo aqui. Mas por que eu gosto de trazer mulheres de impacto, testemunhos fortes aqui na live, no podcast agora? Para você entender que não há nada impossível para Deus. E ele é especialista em pegar as pessoas improváveis, que ninguém dá nada, e falar assim, vai morrer, esse aí não vai dar em nada, o fim é cadeia, o fim é morte. Eu sou uma improbabilidade de Deus, como eu estava falando. Filha de mulher separada, é só eu e minha mãe, as pessoas diziam, não vai dar em nada, isso aí vai ser uma vagabundinha aqui do bairro. E Deus mudou a minha história em vários aspectos. E com a Ju não foi diferente, eu fiquei impactada. O que você fala um pouco dessa etapa da sua vida? O que você pode dizer para as mulheres que estão aí? Eu vou resumir. Ótimo. Mas eu vou contar uma parte que foi importante para minha vida, foi quando eu quis mudar a situação que eu estava vivendo. Eu sou ex-garota de programa e eu trabalhava numa casa noturna. E nesse tempo que eu trabalhava nessa casa noturna, mudou o gerente da casa noturna e começou a ter muitos assaltos dentro da casa. E ocorreu um certo dia, um certo assalto, que todas as meninas saíram correndo, tinha muitos homens armados, Eles trancaram, a gente se escondeu tudo dentro de um banheiro, Gabi. O banheiro era de porta sanfonada. Arrepia. E tinha uma senhora que ela limpava, né, os quartos lá, as partes da casa. E ela, tadinha, todo mundo agachado, ajoelhada, todas as meninas tudo junto, agachando, pedindo pra Deus. Misericórdia daquele que Deus. Só ele pode ter, só ele. E nós estávamos tudo junto ali. E nesse período eu descobri que eu estava gestante já. Eu já estava gestante, eu já estava com uns 2 meses praticamente de gestação. Só que eu não queria acreditar que eu estava ali. Só que naquele dia que a gente se trancou tudo dentro do banheiro e a porta sanfonada não ia segurar a força daquele homem, né? Deus. E a gente... Deus usou, acredito que Deus usou uma garota de programa para falar comigo que ali não era o meu lugar e que Deus tinha algo melhor para mim. Meu Deus. Então foi uma coisa que ali tocou em mim, sabe, Gabi? E aquele cara, ele abriu a porta assim, eu fiquei pensando, eu não estava vendo mais nada ali. Depois que ela falou aquela palavra para mim, eu não estava... Né? Foi assim, surreal. Porque eu já não acreditava mais em Deus, eu não tinha essas coisas. Minha família... Tinha mais esperança, né? Minha família era toda cristã, minha família... Tenho minha tia Marisa, missionária, minha tia missionária Mônica, tudo da igreja. E eu era sempre assim, aceitava Jesus hoje, amanhã eu já estava na farra de novo. É o processo. Então, o processo da adolescência, né? Rebeldia. Da rebeldia. Então, esse momento que eu estava lá nesse lugar, foi o momento da minha adolescência, das minhas revoltas mesmo. Sim, que é aquilo, né? Como você disse... Lá no início da live você disse que não se sentiu acolhida emocionalmente por parte de uma família que deveria acolher. Geralmente, o que a gente procura? Acolhimento. E esses lugares, infelizmente eles são superficiais, mas eles demonstram acolhimento. Sim, porque ali acaba se tornando uma cuidando da outra. Tanto que eu morei nesse lugar e lá eu era muito respeitada pelas meninas, porque eu sempre... orientava, porque eu andava com as mulheres mais velhas que já tinha
um conhecimento, uma experiência. As meninas vinham de fora para entrar lá e eu já, né, eu falava, eu explicava, não é assim, é assim, é assim, não é assim, entendeu? Então foi essa questão. E aí nesse dia que aconteceu esse assalto, essa moça veio e falou para mim: aqui não é o seu lugar Deus tem o melhor para você. Meu Deus. E eu já estava gestante, eu queria abortar, né? Tinham já os inimigos já usado para, né? Já tinha, vamos tirar, porque isso aí é uma coisa que vai mudar toda a sua vida e você não vai. Aí, por quê? A minha filha, ela é uma inspiração para mim. Porque Deus enviou ela para me tirar daquele lugar, senão eu estaria lá até hoje. Isso Né? mesmo. Foi questão de que aconteceu isso. Aí eu fui recorrer uma ajuda, né? Quando eles entraram, ele estava com a arma muito enferrujada. É uma arma que você falou, meu Deus, se esse cara atirar em mim, eu vou morrer de tétano. Entendeu? Boa. E nós tudo junto Meu assim, Deus, só que que situação. todo mundo clamando pela misericórdia. É sempre assim, não Pela aperta, misericórdia gente. de Deus. E ali foi o. E ele foi, tem, né, Ju? Tem. Pior que tem, mulher. Ele E tem misericórdia de todas. Eu falo para elas até hoje, eu tenho um contato Muito bom. com elas que eu não deixo. Não é só porque eu sou cristã que eu devo. Eu falo a palavra de Deus. A minha É vontade sobre é ir lá e falar para elas sobre Deus, entendeu? Vamos, quando que a gente ir lá, porque quando a gente estava na rua, os cristãos passavam assim, elas super respeitam. Parabéns aos Elas cristãos super- que fazem esse trabalho. Elas Graças super a Deus, respeitam. existe. Passavam assim, davam o folhetinho, elas choravam só de ler. Meu Só de Deus. ler o folhetinho, porque nem todas, entendam, nem todas as meninas que tá nessa vida é porque quer. A maioria é por necessidade, falta de Medo. emprego, medo, entendeu? E é aí que entra, Ju, a suspensão de julgamento. É, Porque muito. Cristo, ele não vai julgar elas. Assim, Elas hoje. têm muita fé em Deus. Quando eu digo julgar, gente, eu digo hoje, tá? Se elas chegarem na presença de Deus hoje, Cristo não vai. Sai daqui! Não. E nós devemos ser mini Cristos na terra e acolher essas pessoas. E a hora que você quiser ir lá, mulher, vamos. Eu gosto dessas Então, coisas. eu falei pro meu Eu esposo gosto uma dessas vez, eu coisas. tenho vontade de ir lá, falar com Evangelizar, elas, abraçar, evangelizar. amar. Porque os cristãos iam lá na porta lá e elas super respeitavam, só ficavam sem jeito, né, por causa das roupas. Então, tipo assim, para as pessoas quebrar esse um pouco desse protocolo, Deus fala amar as pessoas. Amar todos. Amar todos. Amar Amar a todos, todos. sobre todas as coisas. É por Então, isso que eu falo que a religiosidade mata. chegava um tempo quando acabava a noite, parecia que batia uma depressão em todo Sei. mundo e a gente ouvia louvor, conversava sobre Olha a importância do Tá louvor, lá né, na- gente? Ele entra em lugares que os nossos pés não têm coragem de ir, o louvor entra, tá lá. entra. Mesmo a pessoa pode beber, fumar, fazer o que ela quiser, mas o louvor sempre acaba entrando na vida da pessoa. Glória a Deus. Sempre Ó, acaba eu entrando. gosto de me conectar com pessoas assim. Pra mim, ela não tá contando tudo. Não daria tempo. Não daria dá. tempo. É uma mulher de impacto. Eu falo, Ju, que eu sou em probabilidade negra, rechuchuda, linda e maravilhosa, mas que muitas pessoas não aceitam. Ela não. Não, como? Que jeito? Eu acredito que foi assim na sua vida, mas Deus mudou a sua história. Foi, Deus mudou. mudou a Então, sua através história. desse dia, aí eu fui num posto de saúde perto lá da onde eu estava, conversei com a assistente social e conheci a enfermeira. A enfermeira era crente. Glória a Deus. Até hoje eu tenho contato com ela foi no meu casamento. É uma pessoa que super me ajudou, me apoiou. Transporte do céu, a gente fala, né? É, Transbordou na sua vida. Ela transbordou de verdade. É uma enfermeira, a enfermeira Jane, ó, te amo muito. Você me ajudou bastante. Até quando minha filha nasceu, eu ficava desesperada com as coisas, eu mandava mensagem para ela, me ajuda aqui, porque eu tô perdida. Meu Deus, mamãe de primeira viagem. Então, assim, ela arrumou um lugar, eu morei num abrigo, lá na Vila Mariana, o Amparo Maternal. Processo.
O Amparo Maternal. É Vila Mariana? Acho que é Vila Mariana, meu afilhado nasceu no Amparo Maternal, Nicolas. Então, Beijo, Nicolas, te amo. No Amparo Maternal, lá eles têm um abrigo para mulheres refugiadas e gestantes e mulheres que, né, passam por esses processos de drogas, essas coisas todas. Então, tive o privilégio de ter o meu pré-natal lá, que é um lugar particular, o hospital particular. Fiz todas as ultrassons. Gente, eu usava muita cocaína, até durante a minha gestação. E eu achava que minha filha ia nascer com problemas por conta que eu bebia muito. Era garrafas e garrafas de uísque, era muita droga que eu usava. Então eu achava que minha filha ia nascer com um problema. Você vê, a menina é perfeita. Ela só é espoletinha, né? Ah, mas pula é que nem uma saúde, pipoquinha, é saúde. Quando eles estão doentes, a gente fica E triste é porque bem eles não difícil querem. ela ficar doente. Graças Ela é a uma Deus. criança, assim, ela é muito espontânea nas coisas dela. E é coisa que só Deus faz, né, Ju? Só Deus faz. Então foi isso que foi acontecendo. Aí eu voltei a morar com a minha mãe de novo, saí dessa vida. Aí eles me levaram para a igreja. Aí que eu fui desenvolver. Deus foi mostrando para mim o que ele tinha comigo, que era o louvor, a palavra. Era aquilo que Deus queria para mim. Então a minha visão começou a abrir. Muito bom. Ela começou a abrir e ver que Cristo tinha o poder de te tinha curar. o poder de me curar. E Tanto é que isso as mesmo. meninas, quando eu comecei, as meninas mandavam mensagem para mim: mulher, eu preciso sair daqui, como que eu faço? Glória a Deus. Eu preciso acabar com isso. Eu falo, gente, Deus. Deus, é a palavra. Tinha meninas que eu ficava a madrugada toda no telefone, conversando, porque, Gabi, eu falo, não deixo, eu não largo. Isso Eu mesmo. posso não estar na roda, mas eu jamais vou deixar de falar com elas, porque é um meio de eu evangelizar. E aí entra a interpretação da palavra que as pessoas falam assim, ó, não se assentar na roda dos escarnecedores. Claro que não. Só que eu entendo que se assentar é não fazer o mesmo. É o mesmo. Mas estar com eles para acolher, amar, é um dever, é uma obrigação. Olha aí. Sim, e eu não deixo de falar com nenhuma delas. Eu falo, meninas, vocês não conseguiram ainda, vou orar pela vida de Vai vocês. conseguir, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, uma hora chega. Gente, uma hora tem vocês- um encontro verdadeiro com Deus. certeza. E vocês imaginam o dia que essa mulher contou isso pra mim no escritório? Eu falei, meu Deus do céu. E nós começamos a trabalhar em cima de toda a história dela, desde a infância. Ressignificamos traumas muito grandes. E valeu a pena. Quando eu ligava... Aí, no começo, eu lembro que a Ju teve uma crise de ansiedade por causa de um gatilho que foi disparado por uma pessoa que já tinha esse... Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com quem você dá munição pra te bloquear emocionalmente. Verdade. E geralmente essas pessoas são as mais próximas. As mais próximas são as que te bloqueiam emocionalmente. E esse bloqueio emocional traz os gatilhos de uma crise de ansiedade, de uma depressão. Porque, gente, se nós damos vazão para a opinião de pessoas que não são próximas, imagine as que estão próximas de nós. Mas o que você precisa saber, entender, é que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Se o seu próximo está te ferindo, é porque ele é ferido. E não deixe que esses gatilhos abalem o seu emocional. E eu lembro que a Ju me ligou em crise, eu falei, Ju, primeiro passo, respiração. Gabi, eu não consigo. Eu falei, se conecta com você, com o seu eu e com Deus, porque a crise, ela vem de uma forma que você já não consegue mais encontrar seus sentimentos. Ainda foi meu esposo, né, que ligou para você. Ainda Exatamente, foi que mandou. ele não sabe, ele não estava sabendo lidar com aquela crise que estava tão forte, que Gabi, ele amarrava minhas mãos assim porque eu me batia, eu achava que eu ia morrer. E tem algumas pessoas infartando por causa de Sim, crise eu de tive um ansiedade. princípio de infarto. O negócio é Quando sério, eu gente. descobri, eu tive um princípio. Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, eu tive um princípio de infarto. Do nada, sabe? Em casa, eu olhei pro espelho assim, quando eu fui ver meu coração tava saindo pela boca, eu falei, meu Deus do céu. E como explicar isso? Como explicar uma pessoa que está em casa tranquila e de repente vem uma crise? Gatilhos emocionais, Gatilhos. PNL, que é a programação neurolinguística constituída dos 0 a 7 anos, coisas ouvidas e faladas que a mãe, o pai, o tio, o primo, o parente pensa, já esqueceu, vai crescer. Não, gente. Não esquece. Não esquece. O subconsciente guarda e no momento que ele fala é agora, vem o gatilho. Isso veio, a ansiedade veio quando veio a pandemia.
Que aí Muita fechou, gente. fechou minhas agendas, aí a mente ficou como? Só em casa, pensando, aí ativou Ju, os quando você gatilhos. falou que você estava fazendo o processo de coach, algum religioso te criticou? Assim, eu não contei pra muita gente. Como eu disse Ótimo. pra você, quando eu vim pra cá, eu não conhecia. Quando eu comecei a fazer o processo, eu não conhecia o tanto de gente que eu conheço agora, né? Legal. Que agora eu Mas conheço algum bastante parente, alguém que não gente. conhecia, alguém, porque eu falo, Eu gente. acho que eu contei foi para minhas tias. Eu contei para minhas tias. Eu falei, estou fazendo processo. Mas nunca não tive argumentos, Muita nem explicação. não tive, não, assim, não, eu não tive críticas das pessoas, de ninguém falar nada, entendeu? Eu tô perguntando isso porque a cada uma cliente tem 9 haters. Ah, pra que isso? Imagina, vai orar, vai Mas jejuar. depois que eu fiz o processo, eu já ouvi em altares, né? Pessoas falando sobre isso. Então, às vezes eu fico, gente, o povo não vigia na terra, Não, né? tipo assim, Cada um. não, a pessoa é tipo assim, né? Não é assim, né? Tem pregador charlatão, Ju? É, Tem? tem. Tem, mas tem quem é correto, coerente. Não generalize, estude. É, Busque vai procurar discernir. saber primeiro. Exatamente. Porque Contra case não há argumento. antes de eu saber, foi através da minha cunhada, né? Da Lilian, Lília. gratidão, te Da Lília, amo. foi através da Lília. A Lília também pegou ali no meu pé, ela Lilian é vai, top. vai, a Gabi vai te ajudar. Ela fez uma rifa para me ajudar a pagar o processo, porque eu Exatamente, tava gente. desempregada, né, Gabi? Eu tava pegando seguro-desemprego ainda. Minha cunhada, não, vou te ajudar. Ela fez uma rifa lá e conseguiu metade do dinheiro e eu paguei a outra metade do processo. E isso é transbordar, viu? Porque a Lilia falou, ah, é dinheiro, eu vou te ajudar. E outra coisa que chamou a atenção com a Ju foi minha primeira coach, Foi. gente. Minha primeira No coach. momento que você mais No precisou, momento que eu né? mais precisei, confiou em mim, né, Ju? É. Confiabilidade. E eu lembro que eu falava assim, Ju, obrigado pela confiança. E ela falava, mas tá sendo bom pra mim também, aquela troca, aquela reciprocidade. E quando ela falou assim, eu tô no seguro-desemprego e eu dei um desconto, primeira Foi. cliente, eu falei assim, você tá vendo? Eu sentei com uma parceira de trabalho e falei, você tá vendo que quem quer faz? Quem quer se cuida, porque, gente, eu conheço mulheres, não estou criticando aqui, o papel não é esse, mas é incentivar você a entender que o autocuidado, liderar a emoção, o autoconhecimento é importante. Tem mulheres que elas falam assim pra mim, na minha cara mesmo, Ju, começa o processo comigo, tá na terceira sessão, surtindo efeito, ela fala assim, ai, mulher, chegou a época da minha progressiva, não vou poder continuar com você. Aí eu falo, mulher, você vai estar com o cabelo liso, escorrido, a coisa mais linda, mas e dentro? E o interno? É, porque tem aquela coisa, você tá bonita por fora e por dentro, É tá? isso Às que a gente vezes, precisa por se dentro você tá ligar. estragado, você tá precisando de socorro, mas você tá sempre ali. E aí que Mantendo entra a postura, a pose. autoaprovação. É a autoaprovação. Agora nós vamos entrar numa parte que é linda e maravilhosa. Resumindo, né? Porque não daria tempo de contar tudo, como eu disse, mas você vai voltar, Ju. Você vai voltar no pódio pra contar tudo. Eu chego à parte boa. Tem uma parte lá no processo que eu contei no outro pod, que é o meu caderno dos sonhos, que Deus me deu esse insight no banho. E sempre eu vou falar disso, gente. Porque foi algo lindo que Deus me deu e que eu vivi. Eu acho mentor. Não sei se você sabe o que é um mentor. O mentor é aquele que tem uma cicatriz e fala assim, ó, tá vendo aqui? Cicatrizou, vai cicatrizar aí também, vai dar certo. E eu sempre fui muito sonhadora, minha mente é fértil pra sonhar. E eu tava tomando banho e Deus falou pra mim, pega os seus cadernos. Eu peguei meus cadernos, vários sonhos nas últimas folhas, sonhos, 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 sonhos. Aí Deus falou assim, faz um caderno dos sonhos e transborda na vida das pessoas. Não vou contar o spoiler bíblico que eu tenho pra isso. Você vai assistir o outro pod, o primeiro, pra você saber por que eu tô falando isso. Falei, Ju, eu vou fazer um caderno do sonho, mas eu ainda não consegui fazer. Vamos combinar? Pega um caderno na sua casa e escreve os seus sonhos. Não foi, Ju? Foi. E tem uma ferramenta no coach também, que é um negocinho que ela escreve e depois chega na casa dela. Conta, Ju, qual foi um dos sonhos que você anotou e está vivendo um dos, né? Porque você viveu vários. Hoje. É. Então, o sonho mesmo era de gerar um menino, né? Era de ter um menino, Coisa linda. né? E eu escrevi muito nesse caderno
que futuramente eu queria uma casa, eu queria, né, estar bem estruturada numa vida, né, bem para frente. E eu escrevi nesse caderno. Falei, ó, tenho um sonho de ter uma confeitaria. Tenho, lembra? Lembro. Da Ah, confeitaria. eu falei do pod da Renata. Quem quer faz, porque a Ju tava desempregada. Eu falei, Ju, mete um bolo no pote. Cenoura, eu falei. Foi. E eu cheguei a fazer uns Lembro. bolos, os bolos de aniversário, né? Eu fiz Levou da minha bolo pra mim no cunhada. escritório. Levei bolo para ela também. Então aí eu fiz essa escrita falando que eu queria gerar um menino, e aí do menino, né, acabou, que não tá fácil para Eu criar. lembro também que quando você falou pra mim que você queria um menino, no início do processo você falou, Gabi, se tem uma coisa que me chateia, eu não consegui engravidar. Eu falei, primeiro Deus vai te curar. Depois ele vai Verdade, fazer foi você mesmo. gerar. É que tem umas coisas que às vezes foge. Lembrei. E foi mesmo. Ela falou: primeiro Deus vai te curar e depois Deus vai fazer. E quando chegou no finalzinho do processo, né, teve um culto, né? Já tinha encerrado o processo, Já tinha você encerrado. foi louvar na Isso, igreja. já tinha encerrado o processo. Aí eu fui louvar na igreja da Gabi, né? Graças a Deus, agradeço a Deus pelo convite. Estou ainda querendo voltar lá. Vai Não estou voltar, esperando, já tá né? Que você aberto o disse que eu ia voltar Já lá. tá aberto o convite aqui, ó, no pod ao vivo. E aí eu fui no culto lá na igreja dela, e quem ia ministrar era a Jaqueline Guimarães. Jaqueline Guimarães, uma benção de Deus. Pregou sobre Ana. Foi, ela pregou e aí ela estava pregando ali, falando, e Deus usou a vida dela para falar comigo. E falou que Deus ia me dar um menino. Um filho homem. Um filho homem. Que o desejo do meu coração ia acontecer. Foi uma coisa assim, irmãos. Eu lembro exatamente. Eu lembro ela falando assim, olha, Ju, eu vejo um desejo oculto no seu coração de gerar um varão, um menino, um filho. E Deus, ele vai te dar e vai ser grande vitória na sua vida, assim como foi na vida de Ana. Foi. E aí passou um tempo, passou um ano, né, já. Um ano depois desse culto. Não chega a um ano, não. Acho não, que uns né? 8 meses. Uns 8 meses. Passei do escritório, tudo. Arrumou um emprego, que era um Arrumei desejo um muito emprego, grande. Tava desempregada também, arrumei um emprego, né? Comecei nesse emprego. E aí, no meio desse emprego, eu engravidei. E foi terrível, assim, para descobrir esse gerar meu, porque O engraçado é que quando a promessa vem de Deus, o inimigo ele tenta confundir. Porque no teste de farmácia, eu fiz 3 testes de farmácia. Nos 3 testes deu positivo. Quando eu cheguei para dar entrada no pré-natal, que tinha que fazer o beta, apareceu lá que estava baixo o beta. Quando eu fui no hospital lá, no sanatorinho, cheguei lá, eles me furaram tanto, mas tanto para me fazer. Faz uma ultrassom. Fiz a ultrassom, não tinha feto. Não tinha fecundação, não tinha nada. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Processo para Porque evolução. é o processo da evolução. E aí o que aconteceu? Eu tava na empresa que passava aquele negócio. E eu falava, gente, eu tô grávida, não pode passar esse negócio, não, porque não pode. Né? Aqueles negócios de revista. E na empresa tinha. Radiação. Isso. Eu não sei, acho que tem Não, radiação. isso aí mesmo. E não podia. E eu falava pro meu chefe, ó, não pode passar que eu tô grávida. Ele, não, mas eu só vou aceitar se você trazer a ultrassom mostrando. E toda vez que eu ia fazer a ultrassom e não mostrava feto, e eu preocupada com aquele negócio passando em mim direto. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que vai acontecer, meu Deus? E aí chegou uma hora que eu clamei a Deus, eu falei, Senhor... Aí, chegou uma hora que foi o seguinte, ela falou assim, a enfermeira, a moça da ultrassom, ela falou, moça, você não tá grávida, não tem feto, não tem nada, agora tem que fazer um exame para ver se não tá nas trompas, gerando nas trompas, porque se tiver nas trompas vai ter que arrancar tudo.
Meu Deus, olha só. Aí eu falei pro meu esposo, Aí eu lembra comecei a daquele louvor, chorar. não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém E eu impedirá. comecei a falar pro meu esposo, eu falei, filho, não é possível. Ela falou que eu tenho que arrancar. Misericórdia. Como assim, meu Deus, tá repreendida. Eu falei pro meu pastor, vamos orar que vai vir gêmeos. Eu falei, ó, não, gêmeos não. Não Meu se pastor empolga, não. até hoje ele fica com esses gêmeos, mas amém. Tem um escondido, né, Não, gente? tem Pelo amor não, de Deus. pastor, tá É uma repreendido. mulher de impacto, mas não dois Não, de uma vez. dois de uma é. vez não dá. E aí eu falei, pastor, tá assim assado. Ele falou, não, minha filha, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ele sempre fala, na oração a gente vence. Pastor E acolhedor. o meu pastor, ele é, pastor Rogério, você é 10. E o meu pastor, ele é demais. E ele me ajudou nessa oração, meu esposo, os pessoal da minha igreja, porque eu tava ficando, já começou... Você me mandou mensagem e falou, avisa a Jaque que eu tô grávida. Ora aí que o processo tá... Tá tenso aqui o negócio. E foi indo. Aí depois, quando eu fui fazer o ultrassom, aí ela, apareceu feto. 5 glória. centímetros. Ô, glória. Porque a gente ficava, gente, eu vou fazer ultrassom hoje, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E todo mundo começava a orar e eu Vou falar chegava pra lá. galera já ir preparando o louvor, que a Ju vai soltar um trechinho pra gente. Porque vale a pena sonhar, Ju? Vale muito a pena Então hoje você tá de sonhar. quantas semanas? Hoje eu tô de 20 semanas. E é um menino. Nome? Samuel. Meu Deus do céu. Deus sabe como usar o vaso, gente. Não é fazendo propaganda, não, mas a Jaqueline Guimarães, Deus usou ela profundamente naquele dia para falar com a minha vida, que foi, assim, às vezes fugia da memória, né? Mas Deus sempre voltava. Uma hora, E eu louvo Ana a vai Deus. gerar. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque a Juliana, hoje ela está 100% curada. Ninguém é. Eu não sou, ela não é, ninguém é. É um processo diário, constante de evolução. Mas, como Deus falou, quando você estiver curada, eu te entrego. Deus entregou. Imagina se ela tivesse... Agora eu quero trazer uma reflexão para vocês que estão assistindo esse pod, para que você se inspire. Imagine se a Ju não tivesse ido fazer o processo de coach, não tivesse curada da crise de ansiedade, não tivesse curada dos gatilhos emocionais, não tivesse um autoconhecimento e passasse por essa experiência na gestação. Quem sabe ela ia falar assim, Deus, você usou o vaso, falou que ia me dar, olha que bagunça, olha isso. Mas quando a gente se conhece, Gabi, amor próprio é válido, a Bíblia diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu entendo que se Deus disse isso, Ju, é porque ele sabe que sem se amar, não se conhece amor e é impossível amar alguém. Então, Ju, eu acho que o amor próprio, ele ajudou você, o autoconhecimento, o controle emocional ajudou você a enfrentar esse período de processo da sua gestação com êxito, porque o seu filho, tudo que você sentir, ele sente. É verdade. Então, eu creio que você está gerando uma grande bênção de Deus. Eu louvo a Deus demais pela sua vida. E o que eu quero dizer para você que vai assistir esse podcast e todos os outros que vão vir, porque você está assumindo um compromisso comigo e com você de evolução, volte a sonhar. Se alguma coisa paralisou você de sonhar, se você falou assim, não vou sonhar porque Deus prometeu, não acontece, o tempo é dele, mas quando ele promete, ele cumpre. Quem é a única pessoa que pode impedir Deus de cumprir um propósito e um sonho na sua vida é você mesmo. Como, Gabi? Desacreditando, murmurando, reclamando. Seja grato, né, Ju? Seja grato à vida, acorda todos os dias e agradeça. Você ganhou mais um dia de presente. Não é isso, Ju? Faça o seu momento com Deus, Seu devocional. sua gratidão, seu devocional, porque é uma coisa que você vai levar para sua vida inteira, né? Quem planta amor, Ju, colhe o quê? Colhe amor. Então, tipo assim, coisas que eu tô levando para minha vida hoje. Tudo aquilo que eu passei até, né, eu falei, meu Deus, tem que voltar lá para fazer só um check-up, né, de Vai novo. lá que eu te espero. Porque às vezes o mundo hoje em dia acho que ele tá testando a nossa paciência, a nossa fé, nosso espírito, né? Então, são coisas que
a gente vai levar pra vida toda. Eu falo que a gente vive uma vida muito no automático. A gente acorda, escova os dentes, lava o rosto, corre com criança, filho. Você precisa de um momento de reconexão. Eu falo pro meu esposo que a gente, às vezes, precisa sair um pouco da rotina, porque senão, se fica só na rotina... o meu pastor mesmo, ele fala. Muito bom. Ele faz mentoria comigo, com meu esposo. Nas mentorias... Nossa, parabéns pra esse pastor. Ele fala... ele faz mentoria com a igreja, aquele que precisa, vai atrás da secretária, e ele faz mentoria, a esposa dele também, a pastora Karina, né? E ele faz mentoria com a gente, ele fala, como que tá o casamento de vocês? Muito bom, acolhimento emocional. Como que tá a vida de vocês? Ele aconselha muito eu e meu esposo no casamento. Ele fala, irmãos, às vezes a vida não é só casa, igreja. Meu Deus. O crente também, ele pode ir num parque, ele pode ir numa piscina. Cinema. O crente também pode ir no cinema. O meu pastor, ele sempre fala, irmãos, vocês são obreiros da casa de Deus, mas no dia que vocês precisar tirar um momento, porque acima de todas as coisas também tem a família. Meu Deus. Vocês têm que tirar o tempo da família, porque senão aquilo acaba sobrecarregando a rotina. Sem religiosidade. Eu me emociono, sabe por quê? Conversando, a gente vai lembrando. E eu lembro que teve um momento também que você chegou lá e você falou que você estava ferida ministerialmente. Foi, que aconteceu uma situação lá. Você falou assim, eu queria um pastor que me acolhesse. Eu me emociono, gente, porque ela falou e Deus deu para ela um pastor que acolhesse. Isso é raro, gente. Os meus pastores, eu não tenho o que reclamar deles, o tanto até ministerial também, não tenho o que reclamar. Os irmãos, as irmãs do meu ministério são muito acolhedores. Até nos momentos de necessidade, de faltar alimento, eles estão ali ajudando. Né? Eles são, assim... não é aquela igreja perfeita, toda igreja tem seus defeitos. Claro, ser humano. Mas reuniu o ser humano. Em questões que Deus diz que é para ajudar o próximo, acolhimento, oração, jejum, isso tá lá em todo o tempo. Muito bom. Ju, eu vou perguntar uma coisa agora para você e pra galera. Será que isso é uma história de impacto? Gente, nem contou tudo. Muito linda a história da Juliana. Isso prova para mim e para você que para Deus não é impossível. Olha de onde Deus tirou a Ju, ela contou resumidamente. Se você tá numa situação que você pensa assim, não tem jeito para mim, tá aqui esse podcast para provar para você que tem jeito para você sim, basta você querer. Uma coisa que a Ju começou falando e eu presto muita atenção quando a pessoa tá falando é, eu quis mudar. O querer é um passo muito grande. Queira mudança e acredite nela. Vai vir um monte de gente dizer, quem é você? Eis isso, eis aquilo. Os rótulos não te definem. Os rótulos alheios não te definem. Quem te define é Deus. E sabe como que ele te chama? Escolhido, filho meu, querido, amada, amado. Esses são os seus rótulos. Ju, quero encerrar esse podcast te agradecendo, mas eu quero que você cante aquele louvor que a gente cantava no escritório. Que eu lembro que você ainda falou assim, você não vai ficar aqui de parceria não, você vai ter o seu. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu tenho o meu. Eu lembro do louvor que você louvou um dia que eu acordei muito triste também. Que não vai dar tempo de em vez de ela fazer a mentoria comigo, eu que fiz a mentoria não, com mas ela. Deus usava ela pra falar comigo. Eu gosto assim, eu também preciso. Também preciso, eu sou ser humano, eu sou profissional, mas eu tenho o meu lado que eu preciso de acolhimento. E Deus usava essa maravilhosa. Ela vai cantar um hino aqui que remete a sonho. Eu quero que você volte a sonhar. Nós vamos encerrar o podcast com ela adorando a Deus. E eu quero que você agradeça, fale o que você quiser falar. E mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua história de impacto conosco. Então, e é isso. Deus, ele realiza sonhos. Como eu falava, a gente fala muito aqui da live, é legal fazer um adendo. O meu Instagram, Gabi Ferreira, com um diamantezinho, ele foi hackeado. Você vai ver que lá vai ter uma foto do Outubro Rosa, que está desatualizada. Essas lives que nós falamos estão lá nesse Instagram. Começa uma nova temporada de lives no novo Instagram, Gabi Ferreira Coach, com o diamante, o acrescento do coach. E vou voltar uma nova temporada de live. E essas lives que a gente tanto fala está no hackeado, infelizmente. Estou dando esse adendo porque às vezes as pessoas podem procurar, vão procurar e não vai estar no meu Instagram atual. Ju, você tem alguma página, alguma rede social, quer compartilhar, você louvando? Não, ainda tá, né? Vamos trabalhar isso aí, hein? Para voltar nas redes sociais. Conversamos aqui com o diretor, ela ia cantar um louvor, mas nós decidimos deixar o louvor para cantar numa próxima oportunidade, que não vai faltar. A Ju louva muito bem. Mas o que nós queremos dizer para você hoje é que você volte a sonhar. Deus ainda realiza
sonhos. Deus abençoe. Um grande abraço.